Sem deixar de dar o boa noite, muito boa noite a todos. Fé e Café, papo de gente grande, hoje aqui em mais uma sexta-feira aqui no canal do Pastor Rodrigo Moraes. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Boni. Graça e paz, pessoal. Ednei Matias na sintonia com vocês, certo? Sejam muito bem-vindos a esse podcast Papo de Gente Grande e recebam o nosso camarada, também é mestre altamente qualificado, Caio Bianchi. Boa noite, galera. Mais uma vez, até palminhas. Aí sim. Mais uma vez aí, graças a Deus, estamos iniciando mais uma reflexão. Espero que Deus possa falar muito aos nossos corações hoje. Amém, Caio, é isso aí. Gente, é o seguinte, ó, se você tá chegando agora, hoje, pela primeira vez aqui no canal do Pastor Rodrigo Moraes, ele não tá aqui hoje porque ele está meio doentinho hoje, o cara não tá legal. Então, orem pela vida do Pastor Rodrigo Moraes, tá? Para que ele seja totalmente restaurado. Calma que é coisa simples, mas derrubou o cara. E homem, né? Homem tem esse negócio, né? Ah, dorzinha de cabeça em nós, mano. A gente cai na cama, vou morrer. Aí a mulher tem que cuidar da gente. Então, pastor, que Deus abençoe sua vida, melhoras aí, tá bom? E o seguinte, pessoal, inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá bom? Compartilha esse link e deixa o like, porque o like é gratuito. A gasolina tá cara, mas o like é de graça, rapaziada. Então deixa o like aí para que essa plataforma entenda que é um conteúdo relevante, é o nosso combustível para enviar para mais pessoas. O nosso bate-papo de hoje, eu vou ser direto ao assunto, Ney. Hoje é o seguinte, Ney, nós vamos falar sobre fundamentos entre o alívio e a transformação. A maioria das pessoas se aproxima de Deus com pressa, Ney. Não é sobre conhecer, é sobre resolver. Existe sempre algo pegando, algo apertando, algo que precisa de resposta, Ney. Quantas coisas na nossa vida parecem estar funcionando, mas só estão de pé porque ainda não foram confrontadas? Eu tenho certeza, Ney, que você, eu e você que está com a gente aí de casa, conhece alguém que já entrou na igreja, saiu da igreja, entrou na igreja de novo, saiu de novo, fica naquele ping-pong, né, Ney? Uma roda gigante. Por quê? Algo motivou a procurar a igreja. Eu vou falar igreja hoje, eu vou ser provocativo. Porque todo mundo procura a igreja porque foi motivado por alguma dor. Não, todo mundo não. Todo mundo é muita gente. Mas a maioria das pessoas são motivadas por alguma dor. E aí chega na igreja, de repente não recebe aquela bênção, sai da igreja frustrada. Ou então recebeu aquela bênção, tá legal, tá bem, sai da igreja e não volta nunca mais. Então vai ser um bate-papo bem interessante. Certo, Ney? Certo. E quando fala de fundamentos é muito interessante, porque hoje a gente vive numa sociedade imediatista. E parece que são dois extremos, mas a gente vai falar aqui um pouco de antropologia também, porque tem um lance de comportamento, né, Caio? Boa. Tem um lance de comportamento ali e tal. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver uma coisa genuína. Durante o papo, a gente vai colocando esses tópicos, esses papos aí e tudo, mas eu gostaria de começar falando o seguinte. Sexta-feira passada eu não pude vir, porque a gente foi numa apresentação, numa igreja e tal, e era muito engraçado, cara, porque era uma Assembleia de Deus, e oportunidade pros varões, oportunidade pro grupo de gestos, oportunidade, e beleza. E teve um coral, agora com vocês o coral. E eu tava comentando isso com o Gabriel, porque, cara, parecia que todo mundo tava fora do tom, tá ligado? Claro que a adoração não era pra mim, mas eu percebi uma adoração genuína. Então é esse ponto que eu acho que é legal também a gente falar. Porque ao mesmo tempo que as pessoas não têm uma profundidade, você também consegue perceber uma adoração genuína. Em detrimento àqueles que só vão por interesse. Eu já vi pessoas inteligentes até, por sinal, bem-sucedidas, por assim dizer, que só procura Deus quando tá no aperto. Tá ligado? E aí a pergunta já vai pro seu bigode. Que é assim, a gente pode atribuir isso a uma liderança que não tem paciência em discipular, ou simplesmente a uma sociedade imediatista que é isso aqui mesmo e pronto, só quero resolver o meu lado. Pode ser os dois casos, Ney. Eu vejo que pode existir os dois casos. Esse negócio de depende não pode mais. Tô brincando, cara. É o terceiro podcast que os caras querem depende. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer tirar o corpo fora. Não, mas pode ter os dois casos. Vamos construir uma coisa juntos aqui. Por um lado, não é indevido em que alguns corações que buscam a Deus quando tem um problema. Vamos partir dessa base, depois a gente vem para a pauta que a gente comentou no início. Mas não é indevido as pessoas chegarem muitas vezes na igreja e elas
quererem uma ajuda, quererem um Deus que pode resolver alguma coisa. Às vezes isso mostra um coração que inclusive reconhece um Deus. Ao longo da nossa vida, a gente vai precisar de experiências. Deus vai nos conceder essas experiências. Vai chegar um belo dia em nossa vida, na caminhada cristã, que a gente vai falar, cara, eu preciso de Deus intervir aqui nessa história, porque eu sozinho não consigo. Então, tem esse lado de que a gente pode acreditar em Deus e esperar que Deus nos entregue algo, porque Ele é superior a nossos problemas. Nós somos muito limitados, mas Deus não é limitado. Então, é comum e não necessariamente errado que a pessoa chegue na igreja pedindo alguma coisa, com o casamento destruído e Deus vai lá e restaura. Não é necessariamente um problema alguém chegar na igreja com algum vício e aí no meio do caminho Deus cura a pessoa do vício, auxilia a pessoa através da comunidade ou de várias outras ferramentas humanas também para a cura daquilo e a pessoa permaneça na igreja, ou alguém tá com, sei lá, algum problema espiritual efetivamente e ela chega na igreja e Deus vai lá e cura a pessoa espiritualmente. Então, não é problemático, ao meu ver, a pessoa chegar na igreja reconhecendo que precisa de um Deus de milagres. Mas eu vejo perigoso, e aí pode ser fruto de uma liderança ou pode ser fruto da sociedade, perigoso quando as pessoas chegam na igreja, recebem um milagre, mas não ficam para conhecer esse Deus. Porque quando a gente fala da mulher samaritana lá, Jesus encontra com ela, eles conversam e ela volta, não só ela, como toda a cidade que ela chamou, para conhecer mais daquele Jesus, para conhecer mais desse cristianismo. Então eu particularmente não vejo algo errado quando a pessoa chega na igreja e fala, Deus, eu preciso de uma bênção, só vou sair daqui se me der a bênção, né? Tô brincando. Mas quando a pessoa chega e pede e reconhece que Deus é todo poderoso para fazer, desde que ela fique para conhecer esse Deus. Eu acho que encontros verdadeiros com Deus, esses encontros trazem a vontade de querer permanecer. Mas se uma liderança chega, respondendo a sua pergunta, Ney, e começa a ensinar que Deus é um Deus que é o Deus da bênção. Ele é o Deus da bênção. Isso é uma verdade. Mas se a gente deturpar isso e falar Deus é um Deus que é como se fosse um amuleto. A hora que você precisar, você tira ele do bolso aqui, um trevo de 4 folhas, e você entrega. Não é exatamente assim. Deus não é esse amuleto. Deus ele pode nos entregar e ele pode intervir na nossa vida quantas vezes ele quiser, porque ele é Deus, ele faz o que ele bem entender. Mas Deus sendo um amuleto, forma pessoas que não estão dispostas a se relacionar com ele. Não é relacionamento. Deus quer pessoas que encontrem-se com ele constantemente. E não que ele vire um recurso aleatório, sabe? Quando Deus é recurso, ele chega, faz e vai embora. É um recurso. Às vezes é assim, a gente pede um iFood, numa sociedade imediatista, como o Ney comentou, a gente chega, pede tudo por aplicativo e a tecnologia é muito boa nesse aspecto. Tem várias praticidades. Muitas pessoas vieram, se tivessem atrasados, o ônibus quebrou, furou pneu, sei lá o que, pega um Uber e chega, tecnologia. Então, de algum modo isso é bom. Mas não pode interferir essa mentalidade, dessa cultura no nosso relacionamento com Deus. Nós, junto com Deus, precisamos entender. Deus pode entregar milagres, Ele pode fazer intervenções, Ele pode nos abençoar com algo físico ou espiritual, com alguma dádiva, mas isso não pode ser o centro da nossa fé. Todos que recebem o milagre de Deus têm o sentimento de querer voltar a conhecer mais dele. Mas eu me lembro daqueles leprosos, Ney, que você um dia já até pregou. Estava pensando nisso, agora. Jesus, ele vai lá e ele cura 10 leprosos, a Bíblia mesmo assim o narra. E um volta para agradecer, e a gente constrói muito em cima disso, né? De que tipo de leproso, espiritual ou físico, nós temos sido dentro da igreja. Alguém que vem, pega a bênção e vai embora, ou alguém que vem e quer conhecer mais desse Cristo, quer se relacionar com Deus que me curou. E isso eu acho muito interessante. Talvez seja até a questão de esse leproso que voltou ser o mais rejeitado entre eles por ser samaritano. Então a gente também, às vezes, você pode ver que na maioria das vezes, aqueles que se aproximam de verdade, em conhecer de verdade a Jesus, são os mais rejeitados no meio da sociedade, entre grupos cristãos, aquele cara que está lá no canto, que ninguém dá nada, esse cara está ali com o coração totalmente aberto, porque ele fala, ninguém me recebe, mas esse Jesus me recebeu do jeito que eu sou, então eu não quero largar dele, entendeu? Então a gente observando dessa forma que o cara, ele era um samaritano, que era um cara que era... Os samaritanos e os judeus não tinha conversa com os caras, cada um para um lado, né? Tanto que, acho que era André, fala, Jesus, manda fogo nesses caras aí, né? O samaritano aí tá humilhando o senhor aí e tal. E aí, né, para você ver que já tinha uma suposta superioridade do povo judeu de se achar, né, os escolhidos, os melhores, e os samaritanos não, aqueles ali, né, tem rejeitado. A gente, quando vai em casa de recuperação,
a gente observa que o quê? Que a galera que está lá eram esses samaritanos, que muita gente rejeitou, não quer estar perto, o cara cheira mal, o cara não te mostra nada que possa nos atrair para estar perto, mas Jesus atrai esses caras para perto. Os caras, quando conhecem, meu bagulho fica doido. Os caras se entregam de verdade. É diferente. Tem gente também que não vale um pão, como é que é? Pão com ovo, né, Pão mano? com ovo, né, Ney? Tem, mano. Tem, é um- muito engraçado isso. Na semana passada mesmo, tava lá fazendo um trampo lá no Pinel, lá com o pessoal do EZ37. E você vê muito, cara. Você vê muito. Mas tem uma coisa entre eles que eu acho que é sempre bom de observar. Porque por mais que quando você pregue, parece que você é uma tábua de salvação no meio do naufrágio. Então o cara abraça quase 10, tá ligado? Mas tem gente que ignora. E o que eu observo muito é o orgulho, cara. Quando você começa a trocar ideia com os caras e conta sua história aí, mano, como é que você veio parar aqui e tal? Ah, não, eu desandei ali do outro lado e tal, mas é o seguinte, eu quero provar pra eles que eu me recupero. Tipo assim. Aí, um dia o cara... Foi engraçado que um dia o cara falou assim, meu irmão não é pá comigo não. Parece que o irmão dele que provocou a parada. Isso que eu ia falar, Sabe, tipo... terceirizando a culpa. Isso que eu ia falar, isso mesmo. E ao mesmo tempo, quando a gente tá pegando dois extremos aqui, lógico, mas eu quero também falar Boni, que não sei se você já ouviu, e aí a gente passa pro Caio, tem líderes que ensinam você determinar para o Senhor fazer, como se você fosse o Deus. Eu determino pro meu servo, agora eu sou Deus e ele é o servo. Olha as conversas. Tem essa parada do determinismo. Então tem muita gente que quer só o alívio mesmo. Vou na igreja para me aliviar de qualquer coisa, da minha tensão, do meu problema, a minha solução. Você já trombou essa parada do determinismo aí, Boni? Já, várias vezes. Várias vezes. Inclusive, a gente participou agora de um culto, vou falar um culto, né? Uma célula, pronto, uma célula. De uma moça que ela sofreu um acidente grave de moto. Ela perdeu a massa cefálica. Nossa. E estava entre a vida e a morte. E aí os médicos falaram que ela não ia durar 3 dias. 3 dias. E todo mundo falou, não, que nós vamos determinar a cura, né? Algumas pessoas e tal. E eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de pregar lá. Cara, eu não gosto de falar dessas coisas, dificilmente eu falo isso, mas Deus moveu meu coração para falar para a família assim, e se Deus recolher? Porque vocês estão todos com o coração aberto aqui, chorando, eu respeito, eu peço licença para vocês para falar. Eu fui muito sutil, sucinto nas palavras, sabe? Assim, tive um cuidado de falar. Falei, e se Deus não curar? E aí, o que vocês vão fazer? Então ficou aquela tensão. Falei, vocês estão dispostos a entregar de verdade a vida dela nas mãos do Senhor? De verdade? Porque é Ele que é o dono da vida. A gente quer, eu quero que ela se restabeleça, que ela viva, que seja um testemunho. Eu quero muito, vocês também querem. Mas isso não está na nossa mão. Não está na nossa mão. E se Deus a recolhê-la? Vocês vão continuar buscando a família aqui sentada, reunida, orando juntos? Estão dispostas a entregar? Foi coisa linda, Ney. A mãe levantou, doendo, e falou, eu quero entregar minha filha nas mãos do Senhor. Eu quero. Mano, foi aquela choradeira, aquela oração, Senhor, faça a tua vontade. A gente quer, mas a vida é tua última palavra, faça o que o Senhor achar melhor. Nós oramos assim, cara. Semana passada, não, perdão, hoje é sexta, né? Uhum. Foi na quinta. Na quarta-feira, essa moça recebeu a alta. Fizeram um culto ontem lá, nós fomos lá para contemplar o milagre. Sabe? Que coisa linda. Então, assim, não tá na nossa mão, cara. Não tá. A gente pode determinar e tal, mas se Deus não quiser fazer, a gente vai brigar com Deus? Então, Aí ele vai falar igual falou pra Jó, né? Quem você pensa que você é? Então, mas aí foi pregado também uma fé madura, né? Sim, É bom, sim, uma fé madura. Sim. Porque tem muita gente Pra que se glória de afasta Deus, de né? Deus Pra porque glória de não Deus. alcançou Não a graça. alcançou a graça. Não tem isso? Tem, com certeza. É porque foi na igreja tentando buscar, ou buscou a Deus tentando pegar algum milagre, alguma intervenção e não teve, né? É muito difícil se chocar com essa realidade, viu, Ney e Boni? É muito difícil. Na minha vida, particularmente, eu tive muita dificuldade na família da minha esposa, poder ver situações, inclusive de doenças mesmo, de luto. E eu olhar para aquela situação e realmente pensar, e se o Senhor não quiser fazer hoje? Como é que eu vou me comportar?
É difícil. Você comentou de fundamentos, nós comentamos de fundamentos aqui. Lá na igreja nós estamos com essa série sobre fundamentos, inclusive essa semana, os devocionais. E a gente pensa muito sobre isso. O que acontece quando a nossa fé está firmada sobre algo que não seja Cristo? Porque aí depende do externo. Eita. Se a nossa fé estiver firmada em algo que não é Cristo, tá dependendo do cenário, tá dependendo das estações. Pode crer. E as estações, elas mudam, brother. Tem dia que vai estar frio, tem dia que é calor, tem dia que você vai estar lá, no crentez popular, no manto, né? Junto com Deus e não sei o quê. Cheio do Tem poder. dia que não, é silêncio absoluto, é prova, é tempo fechado, o tempo inteiro. Tem dia que é perseguição no trabalho, tem dia que é perseguição dentro de casa, tem dia que você se persegue, você se sabota. Tem dia que não é fácil. Mas se a minha fé está firmada nessas circunstâncias, ora eu serei crente, ora eu não serei. Isso não é fé. Isso não é o cristianismo. Cristianismo é independente do que eu passe, independente do que eu vivo, eu tô firme com Deus. Porque quem me sustenta sou eu. Se sou eu que tô me sustentando, a fé, então a fé é minha. Então beleza, eu que produzi a fé. Aí eu vou fazer uma fezinha aqui, aí eu vou dar uma determinadazinha aqui, aí eu vou fazer um ato profético aqui, dar uma ungida aqui, aí eu faço o meu rolê. Agora, se a fé provém de Deus, se a graça provém de Deus, se Deus decidiu se revelar, eu tenho que me submeter a Ele, cara. E parte do que Ele pede pra nós é confia e submeta. Nessa semana, Ney, eu tô falando de trabalho, lá no encontro que a gente tá fazendo nas casas, chamado Casa, né, sugestivo, eu contei um testemunho de uma porta de emprego que Deus fechou pra mim faz algumas semanas. Literalmente, Deus fechou uma oportunidade. É como se eu vou poupar detalhes porque tá sendo gravado, mas cara, eu recebi como se fosse uma chave na minha mão, peguei a chave em mãos, fui entrar, coloquei a chave na porta, quando eu fui abrir, Deus sumiu com a porta, cara. Não vi chave, procurei na janela, ele fechou a janela, tentei entrar pela garagem, ele fechou a garagem. O que eu entendo? Deus fechou a porta, meu. E isso é um testemunho, é boa. Qual que é meu plano? Meu plano é o que da vida? É claro que é crescer. Todo mundo tem perspectivas. Todo mundo espera de um Deus que abre portas. Mas Deus pode fechar portas também. E não quer dizer que ele vai fechar uma porta e vai abrir outra. Às vezes não. Às vezes ele vai fechar uma porta e manter fechada pra sempre. E é isso. E ponto. Mas eu vou te falar uma coisa, hein, meu? Tá um negócio estranho lá na igreja, hein? O pastor tá desempregado, o Gabriel tá desempregado, agora o Caio tá desempregado. Não, mas eu ainda tô empregado. Eu só não fui promovido. Eu tô zoando. Mas é o primeiro caminho, né? Você lembra que O Ney não sabia. Olha o Ney, a cara do Ney. O que foi que aconteceu? Você tá tudo desempregado naquela igreja. Eu tô zoando. A gente tá mudando o nome. Pessoal, não, desculpa. Eu quero provocar vocês a participar com a gente aqui agora numa enquete, beleza? É o seguinte, ó. O que você acha... Vamos melhorar essa pergunta aqui, Gabriel. Me ajuda aí, ó. Eu quero colocar 2 frases. Entre o alívio e a transformação. Então vamos lá. Você acha que as pessoas procuram a igreja para um alívio ou para ser transformadas? É isso, alívio ou transformação? As pessoas procuram a igreja para ter alívio ou para serem transformadas? Consegue colocar nesse... né? Aí você coloca lá embaixo, alívio, transformadas. Alívio, transformadas. Aí se você quiser justificar a sua resposta, você coloca lá no comentário, que é bem bacana você justificar, porque a gente vai, no decorrer do podcast aqui, falar sobre o que você disse. E aí como opção, tá bom? Não tem depende, então não vem que negócio de depende, tá? Sim, não. É isso tá aí. certo. Sabe que tem uma aluna minha que foi muito engraçado, que você, lá no instituto, você tem liberdade de escolha. Que oficina eu quero fazer, que curso eu quero fazer e tal. E as meninas ela quis fazer a minha aula porque na hora eu não sabia o porquê. Depois eu me liguei e ela comentou lá com o diretor que eu falei de Jesus no começo. E aí ela é católica. E é muito engraçado que depois eu fiquei imaginando, falei, mano, essa menina é inteligente, cara. Mas ela tá inserida dentro de um... Sabe do lance do rito? Liturgia. Liturgia, rito, e aí faz bem, eu concordo, mas não te dá fundamento. Não te coloca pra pensar. Não faz isso. E muitos crentes só vão no rito, meu chapa. O cara... Chegou um momento que eu já sabia que era 3 louvores, momento de oração, pregação, 2 louvores, oferta, tchau, pessoal. Sabe? E fica automático. Você
parece que você só tá indo numa reunião, mano. E é louco a gente pensar nisso, Caio, porque não é legal a gente ficar falando dos extremos. A gente tem que chegar num consenso aqui, condensar o assunto, né? Condensar a parada. Mas é engraçado porque, de maneira que, às vezes eu me comporto como o irmão mais velho, que pega o irmão mais novo pela mão e fala, mano, é assim, assim, assado. E tem hora que eu sou o irmão mais novo. Então eu tenho que ter essa humildade também pra escutar e aprender e ter essa parada. E tem muita gente na igreja que não, mano. Não quer transformação. Eu tava falando isso com o Gabriel. E ele deu uma lição muito importante, por incrível que pareça. Eu tava falando... Não fez mais que obrigação. Eu falei dessa igreja que... O pessoal tava fora do tom mesmo, musicalmente falando, tecnicamente falando. Eles estavam fora. Mas você percebia a adoração genuína. E ele falou que ele era desses também, que o pessoal tudo fora da nota, as notas na trave, não sei o quê. Até que Deus falou, mas eu recebi a adoração. Sabe? E aí você, opa, se o Senhor, o Todo-Poderoso, recebeu, quem sou eu para falar qualquer coisa? E aí quando a gente para pensar, parece que tem uma discrepância muito grande na igreja brasileira. Muito grande, porque de certa maneira, de uma maneira geral, melhor dizendo, o brasileiro é um cara bom, mano. A gente é um povo caloroso, bem quisto na gringa, certo? É bem quisto, porque é caloroso, afetuoso. A gente tem o nosso molho ali. Mas tem um abismo ignorante gigante. Não tem? E isso permeia todos os setores da sociedade. Sobretudo na igreja, que é onde a gente está falando. Então, tem muita gente que vai atrás do alívio mesmo, outros da transformação. Como que a gente pode unir esses dois polos? Buscando a Deus. Porque quem dá alívio é Deus. Tem uma frase de um pastor que é o Zé Bruno, muito conhecido aí pelos cortes, inclusive também, né, nas suas pregações. Ele fala, cara, eu não sei se eu acredito em milagres. Eu acredito em Deus. Se Deus quiser fazer um milagre, boa. E é isso, eu vejo que é como se Deus ele nos impulsionasse para um relacionamento com Ele. E não um relacionamento que é para algo. Por que eu busco a Deus? Porque eu amo esse cara, velho. Por que eu sigo a Jesus? Porque eu amo Jesus. E Jesus não faz vários milagres que eu gostaria que fizesse. A gente falou do determinismo. Quantas vezes eu mesmo determinei várias coisas, irmão? E isso é um ponto interessante. Paulo, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino. A vida com Deus, ela não pode ser como se fosse uma corrida de 500 metros. Sai todo mundo louco correndo, cheguei. Cara, a vida com Deus, ela é duradoura. Você aprende ao longo do caminho. Uma maratona, 42K e vai. É muito longo, você passa por muitas coisas. Você cresce, você aprende, você tropeça, você cai. Outro aponta um erro que você teve. Depois você reconhece. Aí você vê que tem profetada. Aí você vê que tem profecia. Aí você vê que teve ensinamentos de pessoas que estavam com boa intenção, mas não fazia sentido o ensinamento. A caminhada com Deus é assim, cara. Ela vai. Mas a gente não pode se apegar a fatores externos à nossa fé. O nosso Deus não pode ser o milagre. Deus tem que ser Deus. E o milagre é algo que Deus pode ou não produzir. Mas o nosso Deus não pode ser o milagre. E é muito fácil. Tem uma frase de um dos pais da igreja que ele fala que tudo aquilo que nós não submetemos... Em outras palavras, não é exatamente com essas palavrinhas. Mas tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Inclusive os milagres que a gente recebe. Todas as dádivas que Deus nos dá, se a gente não está colocando Deus no centro para glorificá-lo, está colocando a dádiva, é idolatria. E o ser humano tem a tendência de ser idólatra. Qual é o maior pecado que a gente vê no Antigo Testamento? Do povo de monolatria, né? Não, porque Israel, ele é um Deus só. Cara, o que eles menos foram na Bíblia... o que eles mais foram na Bíblia foi politeísta, cara. Uhum. Então, eu acho que Deus não pode ser o nosso milagre não pode ser o nosso Deus. Nós temos que buscar esse Deus aí. Eu quero te pedir permissão de confrontar você em algumas ideias aqui, porque a gente lidar aqui com pessoas de diversas visões, né? Inclusive pessoas que determinam mesmo e já viveram milagres por conta disso. Claro. Pode ser por conta disso. Bom, enfim. Mas vamos lá. Me veio na memória alguns versículos e eu tô aqui doido, porque eu esqueci o meu caderno, cara. E eu tenho que ficar... Usa o celular. Hein? Eu não consigo, mano. Meu negócio é manual mesmo. Mas vamos lá. Tenta aí, vamos lá. Vamos lá. Existe uma passagem onde Jesus disse assim, tudo que pedires em meu nome,
eu farei. Perfeito. Existem determinismos que a gente pode considerar como determinismos ou não na Bíblia, aonde estava lá um aleijado na frente do templo, passou Pedro e acho que Lucas, não sei quem estava com ele, não lembro agora muito bem. Me dá esmola, ó, não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu te dou, naquele que eu tenho eu te dou. Pega na mão do cara, levanta e anda. Perfeito. Ele determinou aquilo. Porque ele falou em nome de Jesus. Né? Que mais? Marcos 11, 23. Qualquer que disser para esse monte, passe daqui para colar. Não quero nem chegar nisso. Eu quero chegar no mundo. Saulo. Quem encontrou com Saulo para poder restituir a visão dele foi Ananias. Uhum. Ananias colocou. Jesus mandou vir aqui para determinar que você volte a enxergar. Então, vamos lá. Agora eu vou te colocar nesse bolo aqui. Assim, é proposital, Caio, porque a gente não pode... Não é que a gente não pode. Nós não podemos concordar com tudo, mas não dizendo que nós estamos aqui numa guerra, não é isso? É porque nós temos pessoas do outro lado que pensam dessa forma. Definitivamente. E eu preciso trazer isso pra gente poder... nós conversamos sobre isso da última vez no carro. Top. É muito genuíno. Então agora eu quero colocar pra você, ó. A Patrícia fala o seguinte, ó. Meu pai foi curado de um câncer. Orávamos com ele e recebeu a cura. Mas faleceu 6 meses depois por outra causa. Se esqueceram totalmente da transformação... É que é Ney. É que eu não estou conseguindo ler aqui. Na transformação que recebeu, tratando como um alívio. Nossa, foi mesmo. Aí, ó. Que pena. Que é o sogro do Ney, né? Meu sogro. O sogro do Ney. Então, agora aí, como que a gente trabalha com esses versículos aqui, dentro do determinismo ou não? Perfeito. Primeiro ponto, que é tocar as pessoas. Muito bem colocado, cara. Nós temos vários tipos de interpretações. E quando nós temos divergências nas opiniões ou divergências em conceitos teológicos, nós não podemos fazer guerras entre pessoas. E eu quero incluir aqui, pessoalmente estou fazendo, não em nome do canal, mas em nome de quem está aqui sentado hoje, o Caio, incluir inclusive outras religiões. Me permita fazer esse parêntese. A gente discorda de muitas coisas primárias e fundamentais da fé de algumas outras religiões. De algumas outras tradições, inclusive. Mas isso não pode nos fazer odiar as pessoas. Sim. Dentro do cristianismo, nós temos pontos de vista diferentes também. Uns que levam para um lado nada saudável e que não aponta um cristianismo histórico, porque, beleza, mas nós temos coisas que apontam para um cristianismo da Reforma, um cristianismo da Idade Média, um cristianismo da Patrística, de um judaísmo. A gente tem algumas questões. Então, qual é o objetivo quando nós estudamos? Conhecer mais a Deus, conhecer mais a Bíblia para amar o nosso próximo. Conhecimentos que não fazem a gente amar o nosso próximo ou querer nos encher para provar para o meu irmão que ele está errado e eu estou certo, isso não parece alinhado com o conhecimento que Deus traz. Primeiro ponto. Beleza? Estamos na mesma página. E você que está em casa aí, espero que também. Eu acho que a câmera virou para um lado ou não. Não, tá certo. Tá para baixo? Tá certo, você tá bem focadinho, então boa. Então tá bom, só para eu não assustar aqui. Pegando os seus versículos, vou começar de trás para frente, e aí você vai me lembrando dos outros. Se eu conseguir também. Você falou de Ananias. Ananias, ele decidiu ir lá pregar para Paulo? Não. Ele foi chamado, sim. Beleza. Então não tem como ser determinismo. O conceito de determinismo é, eu gero algo agora, criado por mim, e Deus ele vai ouvir. Esse é talvez, em resumo, é o conceito de determinismo. Ananias, por exemplo, não foi o caso. Pelo contrário, quando Deus o chamou, ele, pelo contrário, falou, eu vou pregar para perseguidor, irmão? Não posso fazer isso. Deus falou, vai, porque eu vou ensinar para Paulo o propósito dele, que inclusive era sofrer e não ser rico, né? Uhum. É Deus fechando várias portas aí, como a gente estava falando. Ensinou ele a trabalhar, né? Isso. Trabalhar. Pois é, e muito. E aí, beleza. Então, isso aí não dá para ser determinismo. Quando nós colocamos o caso de João, que é o do Evangelho de João que você comentou, que tudo que pedires em meu nome, eu farei, esse tal do em nome de Jesus, é muito tratado, essa perspectiva de João, como se o em nome de Jesus fosse uma assinatura de Jesus. A chave. É a chave. A chave. Então Jesus, ele pega e o que eu falo, ele assina embaixo. Mas será que Jesus, ele assinou embaixo a escravidão que a gente fez aqui no Brasil? Porque foi em nome dele. Será que Jesus assinou as lavagens de dinheiro em igrejas gigantes que nós temos aqui no Brasil?
Foi feito em nome dele. Será que as profecias e determinismo, que essa igreja vai crescer, esses líderes serão abençoados e os líderes cada vez mais distantes da presença de Deus, assinando por em nome de Jesus em todo final de apelo por dízimos e ofertas, tinha a ver com Jesus? Não me parece. Então, em nome de Jesus, ele não é uma chave miraculosa que Deus concorda com todas as nossas coisas. Quem escreveu o Evangelho de João? Como o nome sugere, João. A gente olha as cartas pastorais de João lá no final da Bíblia, nós vemos que um outro versículo. E aí fica uma chave de difícil interpretação, porque o mesmo João, não é duas pessoas diferentes. O mesmo João, ele escreve assim: o que pedirem, de acordo com a vontade do meu Pai, Deus ouvirá. É o mesmo João. Então, será que João, uma época da vida ele pensava A e outra época ele pensava B? Será que o cânon bíblico ele está mostrando isso? Não. O cânon bíblico, quando nós pegamos um versículo isoladamente, respeitosamente falando isoladamente, que era no sentido tipo de caixinha de promessa, de eu vou pegar esse versículo hoje e vou sair vivendo a minha vida com ele. É perigoso. Nós iniciamos na igreja escola bíblica de interpretação bíblica ontem, inclusive, e a gente falou literalmente isso, sobre existem muitos perigos de nós pegarmos os versículos e aplicarmos. O próprio João está esclarecendo o que ele está dizendo. O próprio João também diz, eu vou só na base joanina, o próprio João também diz que quando o Espírito está em nós, a palavra dele estará em nós. Então é natural que nós oremos aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Boa. Essa é uma outra resposta para essa passagem. Tem uma passagem do meio que você comentou, eu respondi a última, a primeira. Pedro. Boa, Pedro. Perfeito. Isso vai fazer até eu expandir um pouco o parênteses aqui. Ou melhor, a resposta. Se é só a gente determinar, será que a gente consegue determinar que nós não morreremos? Não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre. Inclusive, é feito como Abraão, mas com Moisés, mas Moisés mesmo, ele morreu sem ver a promessa se cumprir. Ele não entrou na terra, importante dizer. Mas, voltando ao caso. Pedro, ele olha e ele fala algo. Ele fala, como se ele fizesse uma profecia ali, né? E aí tem algumas maneiras teológicas de a gente ver isso. Como a gente resume muito bem a parte de profecia. E eu não vou falar de política aqui. Quem acompanha a escola bíblica aqui no YouTube sabe. Mas vem comigo e faz o L. É o L assim, ó. Todo sacerdócio na Bíblia é o sacerdote pegando as coisas de Deus... o sacerdote pegando as coisas dos homens e levando até Deus. Essa é a função do sacerdote. E a função do profeta é receber de Deus e entregar para o próximo. Definitivamente a gente encontra a base bíblica para isso. Então todas as vezes que nós estamos falando de profecia, só pode ser Deus trazendo. Lembra daquela passagem, acho que a gente até citou a referência aqui, de Ezequiel, que ele chega e profetiza sobre o Vale de Ossos Secos? Ezequiel decidiu profetizar sobre o Vale de Ossos Secos ou ele foi guiado para? A profecia bíblica, ela aponta para Deus nos guiando. Agora, Caio, como funciona, porque foi dito aqui, né, sobre oração. Eu oro a Deus, eu determino, eu oro a palavra, tem até livros que ensinam a gente a orar a palavra, porque foi Deus que prometeu. Então a gente vai separar duas coisas. Uma, existem várias promessas na Bíblia que não são promessas, só a gente chama de promessa. Por exemplo, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca se desviará dele. Samuel, profeta bíblico, os filhos dele estavam o filho dele estava na patifaria. A Bíblia registra isso. Será que ele não ensinou direito? É um livro de máximas, não é um livro de promessas. Então eu acredito que parte do que a gente chama de promessas não é. Então não adianta pegar e falar que é promessa de Deus. Por outro lado, independente de versículos bíblicos, nós fizemos um sincretismo dentro da igreja e ele é sutil. Ao meu entendimento, e a gente pode discorrer, que bom que a gente discorra isso. Faça bastante anotações, que agora você tem um caderno. Mas foi feito um sincretismo, ou seja, uma união de vários tipos de fé diferente. Sutilmente. Eu brinco muito que, quando eu me converti, eu sempre faço figuinhas, sempre fiz figuinhas, tipo, tomara que não, né? Tomara que não, tomara que não. É uma fé com base no nada, porque é tomara que não. Uhum. Não, mas a figa vem do paganismo, que vem de não sei o quê, tiraram a minha figuinha, não podia mais fazer figuinha. Só que aí me ensinaram a determinar. E qual que é exatamente a diferença? Entendi. Tomara que não chova, eu profetizo que não chova. Qual que é a diferença? E como fica o determinismo, e aí esse talvez é um dos pontos mais desafiadores do determinismo. Como fica o determinismo quando dois cristãos, filhos de Deus, com coração piedosos, estão determinando coisas opostas? Porque tem gente que está determinando que Deus tem a salvação e que essa vida morra.
Tem gente que está determinando que essa pessoa viva para poder pregar a salvação. E aí, como é que fica? Parece que o determinismo ele é um tanto quanto limitado. Parece que o poder das palavras ele é um tanto quanto limitado. Acho que eu respondi os 3 versículos. Mas eu vou vir com uma outra pergunta também. Pode vir. Já que o cristão está cheio do Espírito Santo, e quem está cheio do Espírito Santo, ele está alinhado com a vontade de Deus, a gente deve, então, a todo momento, então, estar profetizando, determinando. Caio, antes de responder isso, porque tem a ver, até no texto que o Boni usou, que é João 14, 13, 14, 15, o 15, Jesus fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é autoexplicativo, mas quantas pessoas só querem a graça e não o Deus da graça? Tá ligado? E aí é louco porque a gente pensa... muito recorrente, inclusive, porque hoje fala-se muito em física quântica, fala muito da teoria coaching, teologia coaching, que você se mentalizar e tal... É o determinismo também, certo? Está nos nossos púlpitos. Está no nosso púlpito, basicamente. Mas pense você, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E é verdade. Boa. E se ele não quiser te dar? Agora pense, se você conhece alguém que é rico, se você conhece, e se você também conhece um filho de rico, será que ele tem uma vida saudável mesmo? Eu não tô falando de você comer bem e ser saudável assim. Eu tô falando mentalmente. Porque deve ser muito ruim, cara, alguém te procurar só por interesse. Ah, totalmente. Totalmente. Eu não tenho esse nível de riqueza para saber o que é isso, mas eu consigo imaginar que alguém que busca por interesse, alguém rico sofre isso o tempo inteiro, inclusive dentro da igreja. Nós temos inúmeras pessoas machucadas porque dentro da igreja começou ofertando 1, 2, 3 mil e as pessoas precisaram, vou comprar um ar-condicionado, vou comprar aqui uma mesa, vou comprar sei lá o que para você. E quando percebeu, estava sendo manipulada dentro da igreja. Isso é um absurdo. Mas isso acontece, Ney. Porque a pessoa vira uma pecinha-chave ali. É triste. Mas eu acredito que, independente de ricos ou pobres, Deus ele quer alcançar os dois lados. Quer alcançar todos. O pobre vai ter dificuldades incomparáveis com o que o rico tem. E pior, às vezes o pobre vai ter, inclusive, algumas dificuldades psicológicas que não vai estar sem conforto e ainda com dificuldade psicológica, enquanto o rico ele tá com conforto e com a questão psicológica. Tem uma frase que os caras até zoam, né, bastante, não sei se vocês já ouviram. Os caras falam, beleza, todo mundo chora, rico também chora, mas o cara chora no iate. Pegaram um corte de um influencer famoso aí, ele fazendo um vídeo no YouTube, não vou citar quem é, mas ele tá fazendo um vídeo no YouTube, e aí tá todo mundo assim, ó, na bad, ó. Tipo, super assim, chateado, pô, o cara tá fazendo outro vídeo, tá super constrangedor aquele momento. Mas os caras estão lá com dinheiro, então eles estão chorando no iate. Estão tristes no iate, enquanto tem gente triste na rua, na sarjeta. Mas talvez esse seja outra pauta para um podcast de justiça social. O fato, agora, é que você ia fazer uma pergunta pra gente não perder a linha de raciocínio. Eu vou melhorar. Melhor, então. Pergunta. Toma. Então, aquele que está em Cristo, ele deve determinar ou ele deve apenas viver aceitando tudo? Tá respondido já. Piorei a situação para você. É ele que determina ou ele só vive aceitando? Não tem que determinar nada. Só vive, irmão. Como é que é? Ou não, tem que determinar, sim, a pessoa tá ali, tá precisando de uma cura e tal. É que se determinar significa você controlar a Deus, primeiro, isso é impossível. É por isso que não faz sentido. Então, mas se aí... fosse possível, eu fazia. Ué, se eu conseguisse mover Deus, eu mesmo fazia. Mas é por isso que eu tô... Mano, eu vou provocar muito, porque eu tenho que extrair isso de você. Mas as pessoas falam, mas eu determinei em nome de Jesus e aconteceu. E os outros falam assim, cara, Deus fez a vontade dele e acabou. Eu só orei e falei, Deus, faça a tua vontade. Então, assim, o que é certo? O que é errado, sabe? É isso que eu quero jogar no seu Perfeito. Não, perfeito, Boni. E são perguntas muito genuínas. Faz muito sentido essas perguntas. Eu tenho certeza que não é só minha. Não, e inclusive já fez parte da minha vida esse tipo de indagação. Muito pior. Inclusive, quando você falou que melhorou a pergunta, eu falei, ele vai mandar uma das que eu mandava pra mim mesmo, ou pro meu antigo pastor, né? Tentava fazer alguma coisa dessa. É genuíno. De novo, se com determinar nós estamos dizendo que nós estamos mandando em Deus, isso simplesmente não existe. É só isso. Então, não é algo de a gente concordar ou discordar. Não dá pra mandar em Deus. É base fundamental do cristianismo. Se acreditar em outra coisa, talvez não seja um cristianismo ortodoxo. É isso.
tem bases da nossa fé que são tão inegociáveis quanto Jesus ser o Filho de Deus. Podem acreditar em outra coisa. Só não é cristianismo. Tá tudo bem. Mas dando uma resposta para não ficar vago, tipo, então não é cristianismo, a gente não controla Deus. A gente não consegue manipular as intenções de Deus, de modo algum. Você falou sobre pessoas que aceitam a Deus. Fala assim, aceita tudo, fica conformado na vida. Qualquer coisa que acontecer, tá tudo certo, é Deus que fez, ele tá no controle. Tá no controle. E outros falam, eu determinei e isso aconteceu. Nós não podemos cair no engano de que confiar em Deus é cruzar os braços. Não parece que é o que a Bíblia nos proporciona. Não parece. Pensa o seguinte. Nós vamos pegar um exemplo bíblico, beleza? Que é muito famoso, de uma historinha lá de Pedro, Tiago, João no barquinho, tá ligado? Inclusive André tava no barquinho, ninguém lembra do André, mas beleza. Jesus, ele falou, joga do outro lado. Ele não podia ter feito assim, caia peixe do céu. Pode, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele falou, joga do outro lado, faça o seu trabalho. Se movimente. E naquele momento ele decidiu fazer um milagre através daquilo. O vento sopra, embora esse versículo seja para outra aplicação, então eu não vou nem usar. Mas Deus, ele determina para onde as coisas vão. E existem pessoas que estão dizendo, eu determinei e Deus fez para coisas que não são a vontade de Deus. Essa é uma realidade que talvez a gente não esteja disposto a entender. Que muitas vezes a gente determina algo que não é a vontade de Deus. Aquilo acontece, a gente fala, se deu certo, é porque é de Deus. Momentos de sucesso ou uma vida que dá certo não é uma aprovação divina. Isso precisa estar muito claro. Isso é fundamento da fé, como é o título hoje. Isso é fundamento da fé. Sucesso em nossas vidas não é a mesma coisa do que aprovação divina. Jesus, ele disse uma coisa que me pega. Ele fala, nos últimos tempos serão como nos dias de Noé. Todo mundo vai estar se dando em casamento, bebendo, rindo, todo mundo feliz. Mas, assim como no tempo de Noé, não vão ver quando a arca se fechar. Felicidade ou coisas que parecem dar dando tudo certo, tudo perfeito, tudo feliz, não é um sinônimo de aprovação divina. Mas o que nós fizemos nos nossos altares, nos nossos púlpitos, por pessoas coaches famosas, nós mudamos isso. E falamos, se tá dando certo, é porque é de Deus. Nós aprendemos recentemente, e tá aqui no YouTube, na Escola Bíblica, na aula 7 do Panorama, que Roma, ele tinha algo chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? Se está dando certo, é de Deus. Tá boa. Não mexe em time que tá jogando. Tá ganhando. Time que tá ganhando. Time que tá jogando pode mexer. E não mexe em time que tá ganhando. Isso nas nossas vidas não pode ser assim. Porque o que é o evangelho? Qual que é o convite do evangelho de Jesus pra mim e pra você? É doce como mel? De jeito nenhum. Confronto. É confronto pesado, frente a frente. É Jesus falando, muda a sua vida. É doloroso. Então, time que tá ganhando, às vezes Deus mexe. Negue-se a si mesmo. Lê a pergunta da Paty, por favor, que eu sei aqui, o Ney. Ela disse assim, vou até emendar com o comentário da Paty e o comentário do Lindomar Barbosa. O alívio pode ser estratégia para viver a transformação real? Vindo de Deus, sim. Deus pode usar de ferramenta, porque ele usa a ferramenta que ele quiser. Deus pode usar de um alívio, no sentido de um milagre, para poder te aproximar dele? Definitivamente. Eu tô aqui. Sabe qual foi a experiência que Deus me deu? Ele me encheu de algo que eu nem sabia que eu estava vazio. Já falei isso em várias reuniões em igreja, não sei se no podcast, mas em várias células, em muita. Deus me encheu de um vazio que eu nem sabia que eu tinha. Eu pisei os pés na igreja, buscando algo sensorial, que hoje eu acho extremamente perigoso. Mas foi nesse sensorial que eu cheguei na igreja, senti a presença de Deus, chorei igual um bebê e tô aqui 13 anos depois. Os meus primeiros passos na fé foi dentro do catolicismo, sabia? Dentro do catolicismo. Eu chorava na hora de comungar, que chama, que quando você pega a hóstia lá, o padre entrega. Eu chorava quando eles cantavam um dos louvores deles, que era sempre batidinho. Eu ficava chorando. E algumas pessoas vieram pra mim e falavam, perdeu algum familiar? É missa de 7º dia de alguém? Eu, não, gente, eu tô chorando porque Jesus se entregou. Eu vivi experiências incríveis na fé. Então, sim, Deus pode usar experiências, milagres, intervenções para te trazer para perto dele. Mas depois que eu tive aquilo, foi a Paty que perguntou, né? Paty, eu comecei a querer esse Deus, velho. Eu não me contentei com o superficial que ele me deu. Mas não porque eu sou bom. Porque Deus me impulsionou para conhecer mais dele. É como se ele me chamasse, falando, tá vendo aqui?
pode vir que tem mais. Mas tem mais alívio? Eu achava. À medida com que eu fui caminhando, Deus não me aliviou tanto. Muito me alivia, muito me livra até hoje. Mas ele começou a me dar oportunidades de ver que nem tudo é alívio. Mas sempre é presença. Nem sempre a gente vai ver Deus tendo intervenções extraordinárias. Mas ele nunca vai nos abandonar, não importa a situação que a gente esteja passando. Falando sobre a hóstia, o Ney também passou por essa experiência aí há pouco tempo atrás. Comeu a hóstia, tomou a hóstia. Tomei lá na Aparecida do Norte. Ele falou, quero saber se eu vou ter experiência. Falou que chorou pra caramba também. E inclusive, ele subiu lá a ponte de joelho, ele falou, pra ter experiência também. Tudo isso aí foi grifo do autor. Tá em itálico. Isso aí tem asterisco. Tá em colchetes. Foi inserção depois do tempo. O comentário do Lindomar Barbosa é o seguinte: a paz, meus irmãos, muitos se acham merecedores das bênçãos de Deus e cobram de Deus que realize suas vontades e não as de Deus. A única coisa que merecíamos é a morte na cruz. É muito louco, né? Porque... Obrigado, hein, Lindomar? E é verdade, meu, porque se a gente querendo realizar as nossas vontades, é muito louco, porque quando deixa o homem por si só, é só besteira. E tem um perigo. Pra caramba. Porque quando isso acontece, fala, eu orei. Foi a minha oração que fez o negócio acontecer. E aí, aquela autossuficiência. Agora eu sou como é que é o nome que estão dando aí pros pastores agora? O pai, sei lá... Patriarca. Oxe, esse eu não tinha ouvido ainda. O querubim... Não, o bagulho é louco, mano. Então assim, é complicado. Quantas coisas na nossa vida parecem estar funcionando, mas só estão de pé porque ainda não foram confrontadas. E é louco, porque se você faz alguma coisa que dá certo, parece que aquele método, então... É receita. Inclusive, tem um negócio interessante nessa passagem que a gente foi lá na Aparecida do Norte, porque alguns que estavam comigo assim, criticou a subida de joelhos lá na ponte. Mano, é 490 metros. Meio quilômetro no bagulho é uma subidinha. E aí eu falei assim, cara, mas ninguém paga a promessa adiantado. Só paga porque recebeu. Eu acho que vale a pena ressaltar isso. Ninguém paga adiantado, certo? De certa forma, enfim, não vou comentar isso não, eu fico aqui só no parênteses. Mas se você... Se o método deu certo, aquilo se transforma no seu Deus. Por outro lado, tem coisa que é uma solução perigosa. Porque se não caiu ainda, não desmoronou, tá funcionando, você continua no engano. E essa parte é louca. Cara, eu vou deixar isso pra você porque eu acho que ainda falta muita maturidade de a gente perceber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse tudo coopera para o bem, às vezes é uma lição, um confronto direto. Porque a continuação é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Faz sentido. Segundo o seu propósito. Porque assim, eu vou dar um exemplo do meu filho, cara. Quarta-feira a gente foi pro basquete. Falei, vamos jogar? Já tô chamando ele faz 3 semanas. Ele nunca vai. Aí nessa eu vou. Falei, então põe o tênis. Não, tô a fim de jogar não, só vou lá e tal. Aí põe o tênis, mano. Falei 3 vezes. Não colocou o tênis. Decidiu jogar. Faz o alongamento? Não. O que aconteceu? Distensão. O papai ficou dolorido pra caramba. O papai avisou. Então... Deus avisa a gente pra caramba. Só que às vezes a nossa teimosia leva a gente pra esses lugares, tá ligado? De tirar o irmão mais humilde, ficar com... Mano, eu já vi uma, Caio, já vou deixar você discorrer aí, porque essa eu vi algumas vezes e eu achei o cúmulo. Não sei se você já viu isso, Boni. Colocar a mão num carro e falar, vai ser meu em nome de Jesus. Já. Oh, meu Deus. Eu já fiz isso. Nem parou pra pensar que aquele cara que comprou o carro orou por ele. Não foi no carro foi tentando roubar. No carro dos outros? No carro dos outros. Não, aí não. Aí no carro dos outros. Aí não, aí eu já você que vai a pé pra igreja, né? Eu quero. Eu falei, Deus, isso aqui vai ser meu. E que você invejou justamente aquele ali, cara. Não, invejou aquele. Dos outros não. Sabe, mano? E você aprendeu isso onde, meu chegado? Sabe? Na igreja, tem muitas, que determinar, ué. Você aprende na igreja. Ninguém inventa esses negócios da cabeça, é muito difícil. Alguém foi o primeiro louco que inventou, mas geralmente a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Cara,
voltando naquele 8:27, que é Romanos 8:28, ó o 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se até o Espírito Santo ora de acordo com a vontade de Deus, nós queremos determinar as coisas de acordo com a nossa vontade, não parece fazer sentido com a Bíblia. Só peguei o gancho lá que eu esqueci de fechar esse tema. Você tá me chutando aqui toda hora, viu, Caio? É pra que você leia o que você escreveu. Você já leu tudo? Já é só isso. Era só isso, Boni? Era isso, pô. Espero que Por enquanto, só isso. Então tá O cara bom. tá me dando umas bicas aqui toda hora. Eu nem sabia que era você, cara. Tipo, mano, ô Boni, lê aí. Boni. E o Boni solta, assim, Eu tô ó. brincando. E o caramba, acabou o que ele escreveu. Escreveu 3 linhas, eu acabei com as 3 linhas. Não, você respondeu, você matou a charada. Tá aqui. bom, então. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. O podcast. Brincadeira. Não, essa aqui você respondeu, mas tem outras, calma, vai falando que sai. Não, glória a Deus. A gente tá falando muito sobre nem todo sucesso ser algo que aponte pra Cristo, né? Quantos impérios se levantaram que estavam tão longe de Deus? Quantos impérios no sentido de igrejas hoje que estão cheias de si, como você falou, né? Cheias de si, cara. Eu oro, eu que fiz. Esse ministério, os outros ministérios pequenos não crescem porque eles não sabem administrar. Pode ser uma verdade, mas olha onde eu tô. Parece aquela música lá dos memes, né? Olha onde nós chegou, né? Todo mundo olha, tá tudo grande. Então, cara, como eu sou gigantesco, agora eu sou como um querubim. Me lembra muito de um versículo, cara, que fala assim, como você se sentiu grande, né, querubim? Como você se sentiu lindo, como você tocava perfeitamente, mas infelizmente caiu, né? Existem quedas dentro do nosso coração que quem tá de fora não vê. Isso é uma parada doida. A gente nunca sabe quem tá de pé. Nós 3 aqui, eu espero que estejamos todos em pé. Mas a verdade é que a gente não faz a mínima ideia. Boni, você olha pra mim, eu tô falando aqui, quem tá me ouvindo não faz a mínima ideia como tá meu coração. Tá de boa, tá? Mas você não tem como saber. Porque quedas, elas podem parecer externamente também, mas não precisa ser um critério, uma regra. Existe gente que tá caída, e no sentido de caída espiritualmente. Está longe da vontade de Deus, mas externamente está top, incrível, perfeito, impecável. A gente não pode ser guiado pelo que a gente vê. A gente tem que ser guiado pelos fundamentos da nossa fé. Filipenses 4:13, né? As pessoas sempre usam como uma mensagem de bom dia. Bom dia, hoje é um dia de vitória. Filipenses 4:13. Ô, glória! Porque fala que... vocês lembram o que fala? Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito. Em Cristo que me fortalece. É isso aí. E tudo podemos mesmo. Mas o que Paulo estava falando? Sim, exatamente. A gente volta alguns versículos, não tá aberto aqui, não quero atrapalhar o podcast, mas se quiserem abrindo aí, você que tá em casa, por favor, convido você a abrir alguns versículos anteriores. Paulo fala que ele passou fome, mas que ele também não passou, ele já teve abundância. Ele fala que ele passou por momentos de dificuldade, mas que passou momentos de bonança. Ou seja, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque a minha fé não está firmada naquilo que está externo. A minha fé está firmada no dono da vida. Então, se eu estou num dia bom ou se eu estou em um dia mau, minha fé está firmada naquele. Todas as coisas eu posso passar se a minha fé estiver naquele que é inabalável. Nós somos abaláveis, totalmente. Os nossos reinos são abaláveis. Mas aquilo que é inabalável permanece, que é a presença e a vontade de Deus. Agora tem uma coisa muito bacana aqui, ó, que é sobre quando Jesus fala de uma parábola onde você construiu a sua casa. Boa. Tem pessoas que constroem a casa na areia e pessoas que constroem a casa na rocha. Que a questão não é a casa, mas é onde você a fundamentou. E é aí que tá o B.O. Que aquele que colocou a casa na areia, como é que é a história lá, né? Me ajuda a lembrar aí. É aquele que construiu a casa sobre a areia, veio o vento e a casa foi de arrasta. Aí o outro construiu a casa sobre a rocha, o vento também veio. E isso é um parêntese importante, Boni. Porque a gente acha que a gente chega na igreja, agora é só a vitória, agora é só a vitória, a luta acabou. Mas o vento bateu sobre as duas casas. Sobre quem construiu na areia e sobre quem construiu na rocha. Ou seja, o externo, ele vai vir de qualquer jeito. Também tem o lance do tempo que você usa para construir em ambos lugares. O tempo. Vou contar 2 casos aqui rapidinho, porque é muito pertinente e curioso. Eu não conheci o cara, alguém lá do bairro descolou um telefone de um pastor que trazia grandes revelações por telefone.
Pronto. Muita treta. Aí a pessoa ligava, precisava de algum veneno lá e pá. Algum veneno. Tava passando por alguma situação ruim, ligava pra aquele mano e o cara revelava por telefone. Eu lembro, esqueci o nome do cara, mas tinha o nome e o telefone. E o pessoal ligava pra esse mano e ele trazia umas revelações muito pontuais. Todos os que usufruíram disso atestavam que ele era um profeta. Ponto. O outro caso, eu conheci o cara. Só que no dia que eu conheci ele, foi muito curioso. Porque foi, acho que a primeira vez que eu orei junto com meus irmãos. Irmãos biológicos. E aquilo nunca tinha acontecido. Eu e o Johnny já éramos evangélicos. O André tava à deriva e o Ba era católico. Primeira vez que a gente se juntou. A gente já tinha um grupo de estudo. Quando a gente se juntou, tinha uma rapaziada, uns amigos nossos também. E o meu irmão André trouxe um pastor. Eu nem sabia que esse cara ia lá. Não sabia. E o cara fez uma pregação muito furreca, assim, pra falar bem a verdade. Bem água de salsicha mesmo, pá. E aí puxou o bonde da oração. E ele fez uma oração muito simples também. Quando ele foi fechar a parada, o Johnny puxou o bonde. Aí o Johnny começou a orar, pegada, e o nosso time veio e pá. Mano, esse cara levantou. E o cara, ele também era uma figura muito peculiar. Aqueles ternos da Dorinhos, tá ligado? Bem, o ombro bem largão, parecia o terno do Didi, Mocó e pá. Eu tenho um desse. Calor da penga, mano. Um calor e aquele cara de terno. E nós assim, né, meu? Ele olhava 3 segundos pra você, meu. Se ele te encarasse 3 segundos, ele ia te falar alguma coisa. Eu não sabia. A gente tava concentrado na oração. Aí ele foi lá na minha tia na cozinha, falou uma parada com ela, aí pulou um e veio em mim. Quando ele falou comigo, meu chapa, ele só falou coisa muito de Deus. Era eu e Deus que sabia. Eu nunca tinha visto aquele cara, ele nunca tinha me visto também. Então, ficou muito claro que aquele cara foi usado por Deus, tanto quanto aquele mano do telefone. Certo? Uma coisa que meu irmão sempre faz, que eu acho muito legal, que no final da oração, ele fala assim, alguém tem algum testemunho pra compartilhar? Aí brota, mano. Aí brota. Pra você ter uma ideia, a minha tia falou assim, mano, esse cara foi lá na minha tia e falou, ó, você há 3 meses atrás tava sentindo um formigamento no braço, Deus tá te livrando de um infarto. Você não falou pra sua família pra não preocupar ninguém. Mano, ele nunca viu minha tia, cara. Ele veio com coisas assim. Do que ele falou pra mim, acho que 2 meses depois eu vi se cumprir cabalmente. Eu vi se cumprir. E eu comecei a chorar. Porque parece muito com... Tipo Pedro. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando cantou, aí lembrou. Tipo isso. Tipo isso. Só que a minha parte foi mais positiva. Eu falo essas duas. Por quê? Na sequência, mano... E eu todo assim, mano, aquele cara é de Deus. Ei, André, aquele pastor é de Deus, mano. Qual é o nome dele mesmo? Aí o André vai e me fala o parênteses, mano. Poxa vida, meu. E aí é uma coisa que eu vou jogar aqui na mesa. Vou jogar assim. Porque... pra mim, aquele cara é um homem de Deus. O André falou, não é bem assim não, Ney. Falei, o quê, mano? Aquele cara nunca viu nós ali. Isso é louco, mano. Aquele cara foi muito usado por Deus. Ney, aquele cara tem umas tendências homossexuais, mano. Falei, quê? Mano, aquele cara dá várias mancadas nisso. Inclusive, ele sumiu da igreja. Por que eu tô colocando esse ponto? Porque às vezes você vai atrás da profetada, meu chegado. Você vai atrás da profetada, do alívio. Transformação você não quer, não. Você não quer ouvir o plano de salvação. Você não quer saber o que Jesus fez por você. E qual é o seu propósito dentro do reino dele. Não é você que é Deus. É você que é um membro do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Se sua mão sair involuntária aí, é muito provável que você entre na tomada. A Patrícia falou que ligou também, era o Valmir. Era o Valmir, não. A Patrícia ligou? Falou que ligou também. Pastor Valmir, Deus abençoe. Mas tá se ligando aí, ô Caio? Tô. Perfeitamente, meu. Prefiro responder duas partes. Muito importantes aqui para todo mundo estar na mesma página. Pensando nos ouvintes aqui, é claro. Todos nós estamos a um passo de cair. Todos nós. Caiu.
de cair. Ah, caiu. É que eu tenho que tirar. O cara tirou o fone no meio Perdão. do podcast. Estamos a um passo de cair. Quando nós pensamos assim, nós reconhecemos a nossa pequenez. Tem um louvor em espanhol que eu ouço muito e ele fala exatamente isso. Ele fala, todos estão convidados para festa e tal, abandona a tristeza. E não é mais hora de você fingir. Porque não precisa mais fingir, Deus já te conhece. Todos estamos a um passo de cair. Isso mexe muito comigo. Tem uma passagem aqui que eu abri, ó. 2 Timóteo 4, versículo 9. Paulo falando assim, procura vir comigo ao meu encontro depressa. Porque Demas, amando este mundo, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. É um engano a gente achar que porque hoje nós estamos bem na igreja, a gente não pode cair. E eu não estou pegando o exemplo desse cara específico. Eu estou construindo a partir dele, tá? Não sei a história dele, que Deus o abençoe onde ele estiver. Mas é muito cômodo para nós acharmos que alguém que viveu experiências com Deus vai permanecer com Deus sem a possibilidade de uma queda. Demas tem, salvo engano, 2 ou 3 passagens na Bíblia. Me recordo de 2 agora, talvez tenha uma terceira aqui. Mas uma ele é um missionário do lado de Paulo, um cooperador. E na outra agora, Paulo tá falando, o cara me abandonou amando a este mundo. Quantas vezes nós estamos amando a esse mundo, cara? Saímos daqui de um podcast abençoado e vamos nos encontrar com o próprio Satanás lá fora. Quando a gente sai de uma celebração na igreja e nos tornamos o próprio enviado do capeta para os nossos familiares. Quantas vezes a gente tá tão próximo da queda, tão no precipício, mas dentro da igreja a gente vive como máscaras. Nossa, tem um rap, Ney. Ney, eu sabia. Eu lembrei de você essa semana. Eu sabia que eu tinha te falar alguma coisa antes. Ah, a profetada aqui. Não, mentira. Mas tem um rap, meu Deus do céu, eu esqueci o nome do rap. E eu não vou ter tempo, enquanto vocês falam, eu procuro aqui. Mas ele falava que ele colocava uma máscara no rosto que durava até o próximo domingo. Nossa. Meu, isso pegou pesado em mim, cara. Porque há essa tendência, a gente que tá na caminhada... Bom, você tá muito mais tempo convertido do que eu tô há 13 anos. Você tá há mais de 20, né? Salvo engano, né? Muito tempo. Minha sogra também, meus familiares estão na caminhada há um bom tempo. Cara, há uma ilusão de achar que a gente hoje tá aqui e a gente tá ileso da nossa própria vontade. Pelo contrário, meu irmão. A nossa carne... Tem uma frase muito famosa de um dos reformadores que o cara fala assim... Eu matei o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar. E ele tá comigo aqui até hoje. E é exatamente isso que eu vejo na minha vida. Eu tô aqui, degladiando com a minha carne constantemente. Constantemente. E se a gente não percebe, se a gente pipoca, se a gente descuida, a gente vive aquele versículo. Porque Paulo nos alertou. Falou, olha, aquele que tá de pé, toma cuidado, irmão. Você que tá caminhando no caminho de Deus, atenção. Mas não adianta querer achar que você se santifica também. Não adianta ser orgulhoso e achar que você só chegou até aqui agora porque você quis. Deus está nos santificando. E, ao mesmo tempo, está pedindo para nós responsabilidade e cuidado, vigilância. Vigia e ora. Mas seja vigilante, sabe? É muito fácil a gente cair, né? E quando a gente cai, principalmente quando a gente tem visibilidade... Quando a gente fala para pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas param para nos ouvir, como tem aqui 15 pessoas ouvindo nosso podcast, pelo menos no YouTube, não tô vendo no Instagram. Cara, as pessoas param para nos ouvir. E isso é muito pesado. A gente tem uma responsabilidade por trás disso. Não é o momento de a gente jogar papo fora e eles virem assistir a um bobo da corte vestido magrelo, vestido de camisa baby look, igual o Ney tava me zoando no começo. Não é esse o objetivo. O objetivo da nossa fé é construir em cima de Cristo, construir fundamentos, crescer com Cristo a cada dia. Nós podemos cair, irmão. Muita vigilância. Ah, eu tenho uma pergunta. Mande. Aquele que não caiu, ele pode ser considerado forte ou porque ainda não foi testado? Você quer que responda com depende? Não é. Sem depende. Aqui é sim, não. Olha, eu tenho uma frase muito polêmica. Não copiem minha frase. Mas ministrando alguns irmãos, eu geralmente falo essa frase. Então, se você já foi ministrado por mim em algumas áreas, você já sabe. Eu falo, tem gente que se diz que é muito fiel. Eu sou muito fiel à minha esposa. Mas alguma mina já flertou com você? Não. Então como é que você sabe? Eu falo essa frase.
não usa como regra, senão a gente vai militar em cima de frase de efeito. Não é isso. Mas eu uso isso em muita ministração. Tá perto de mim, já deve ter ouvido essa frase, fácil. Então eu acredito que tem gente que, felizmente, não teve a oportunidade de ver a tentação e por isso não caiu. O que essa pessoa tem que fazer? Dar graças a Deus por não ter tido aquela oportunidade de tentação. Que bom. Porque não é prazeroso que a gente caia e machuque o Espírito Santo e nos afaste da nossa comunhão de algum modo. Embora nós sempre estejamos na presença de Deus, ativamente, nós estamos ali conscientemente buscando o Espírito Santo, agradecendo para que ele possa estar com a gente. Por outro lado, existem pessoas que não caem porque Deus já executou o processo de santificação. São 2 processos que a gente fala: justificação e santificação. A justificação é quando Deus tira a gente do império das trevas e transporta para o reino do Filho amado. Isso é justificação. E santificação é o processo que ele começa depois disso aí. A gente não pode inverter. Ah, então o cara tem lá desejo, sei lá, comentou de bebedice. A Bíblia fala sobre bebedice. O cara é bebum. Com respeito à palavra, se é que dá para ter respeito com essa palavra que eu usei. Mas o cara é bebum. Quando ele ficar bom, vem para a igreja. Não funciona assim. Deus, ele nos chama, depois ele nos transforma. Então, eu vejo, Boni, que não é porque a pessoa é forte, é porque Deus fez aquela pessoa permanecer. Ela confiou em Deus, abriu mão da sua vontade, confiando em Deus, e permaneceu. Ela tem que dar graças a Deus. O que não foi tentado e não caiu, deve dar graças a Deus e confiar em Deus, que Deus está mantendo a santidade dela. Aquele que teve a porta de tentação, como nós muito tivemos já em várias áreas diferentes das nossas vidas, temos que agradecer a Deus por ele ter sustentado a gente lá. Tudo é graças a Deus. Qual que é o teu mérito nisso? Mérito nenhum. Responsabilidade existe. Qual a frase aí que você quer falar? O Bono tá com cara que... Ele faz uma cara que ele quer falar e eu não sei se eu paro pra ele me falar. Não, pode continuar. Eu fico, será que eu continuo? Eu olho pro diretor Gabriel, o diretor Gabriel, ele fala, continua. Aí eu falo, então eu vou continuar. Não é pra você continuar, porque conforme você vai falando, eu vou notando algumas coisas aqui. Teve um professor da escola dominical, meu professor, ele usou uma frase que eu achei muito legal, né? Que ele disse assim, o pecado sempre vai se apresentar pra você como chocolate e não como jiló. Eita. É simples, mas explica muito, tá ligado? Então quando a gente fala assim, se o mano ali não passou por tentação, ora, eu não me sinto tentado a usar uma camisa do Palmeiras. Se você quiser me fazer essa vontade aí, tá ligado? Eu vou ser, nossa, como nem é santo. Percebe? Não é chocolate, né, mano? Tem cara de jiló. Por assim dizer, é só um exemplo, lógico. Top em exemplo, inclusive. Gostei, vou usar na escola bíblica. Resolve. Isso aí vira uma premissa na vida. Só que aí, se você comer o chocolate na moralzinha, de vez em nunca, assim, firmão. E eu não tô falando pra você pecar. Pô, tem uns abençoados aqui de um grupo me fazendo chamada Mas de é muito, vídeo. mas é muito a gente vigiar. Vigilância, boa, né? Vigilância. Mas lembra daquele versículo que fala que Deus não tenta ninguém Boa, e nós só somos tentados conforme a nossa cobiça. boa. Vamos lá para Mateus 4? Mateus 4, Tentação de Jesus? Uhum. Onde ele foi tentado? Deserto. Ele estava com fome, estava com sede, certo? E ele também foi tentado sobre impérios, Sim. certo? Você falou sobre, mas esse cara, ele é casado, ele recebeu alguma investida de alguma mulher? Caiu, não caiu? Então, assim, se eu entendo que eu só sou tentado em cima das minhas cobiças, é a partir dali que eu, então, revelo essa santificação em Jesus. Eu posso considerar dessa forma? Será que eu entendi a pergunta? Sua pergunta é, será que quando eu sou tentado nas minhas áreas é porque eu tenho possivelmente uma tendência daquilo fruto do pecado, Exatamente. que todo mundo tem as suas, né? Exatamente, Boa. porque nós já somos, né? Isso, a gente é pecador, isso. Isso, é isso daí. E aí se Deus, se a gente recebe uma tentação e permanece, qual é a pergunta? Se recebemos uma tentação e nós permanecemos firme, Certo. entendeu? Como que a gente faz? E a outra questão é, e se cair?
E se você cair, ele te levanta. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape. Para quê? Para que vocês possam suportar. Então, apesar de nós sermos pecadores e a tentação vai bater na porta, a nossa vontade vai querer sempre nos trazer para o pecado, essa é a nossa vontade natural, com o pecado enraizado em nossas veias, Deus ele nos dá escapes. Em meio à tentação, nós temos escapes o tempo inteiro. Então não é como se Deus ele nos abandonasse às nossas próprias maldades. Ele nos dá oportunidades de santificarmos através da ação. Você acha que eu não tenho vontade? Cada um tem seus BO, meu. E aí não dá pra fazer competição de qual BO é mais importante do que o outro, embora a gente já aprendeu isso aqui em podcast. Pecado tem consequências diferentes. Mas não adianta eu olhar, vamos pensar em pecados com consequências menos desastrosas, tá? Não dá pra eu falar, puxa, eu não tenho tentações homoafetivas. Ah, então todo homossexual então vai pro inferno. Não posso fazer isso. Ah, eu não tenho tentação com bebida alcoólica. Ah, então você bebum, sai da minha igreja. Tá, mas você é idólatra. Não, mas é idolatria. Mas não é pecado. Então, a gente não pode cair no engano de achar que existem níveis diferentes de pecado, não no sentido de consequência. Existem níveis diferentes. O próprio Jesus disse isso sobre pecadinho e pecadão. Depois a gente aprende isso em outro podcast e revisa. Mas no sentido de a gente ficar competindo. Eu sou mais santo do que o irmão porque ele tem problema com mulher e toda hora ele tá ali se coçando pra atrair a esposa. Eu não. Parabéns. O que você quer? Palminha? Você quer o quê? Confete? Se você tá vendo um irmão com problema, você pode ajudar ele? Não consigo ajudar. Então, pelo menos não atrapalha. Agora, ser superior, irmão, porque seu problema é diferente, isso é inconcebível dentro da igreja. O meu problema é diferente do seu. Alguns é igual. Mas muitos são diferentes. É inconcebível nós criarmos essa regra de afastar o irmão porque o pecado dele é diferente do meu. É só um pecado diferente. Mas no fim, os dois estão sofrendo para tentar permanecer na fé e dependentes da graça de Deus que nos mantém aqui. Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Boa. Sabe que uma vez a gente fazendo evangelismo lá na favela ali no Pestana, e aí foi muito engraçado, porque na hora que eu catei o microfone, aí sempre chega os pinguinha, né, meu? Montamos uma banda lá, começa a fazer um groove, aí os pinguinha colam e tal. Falei, a fita é o seguinte, meu, de repente o cara vem te julgar aí, porque você é pinguço e tal. E o que falou é fofoqueiro. E quem te colocou como juiz? Mateus 7,3, tire a trave do teu olho. Mas a gente é muito fácil a gente cair nisso aí, meu. Quando você falou de pecadinho e pecadão, eu pensei num exemplo de, e se eu tivesse de McLaren? Do nada, o Ney de McLaren. Mano, com certeza ia vir o pecado da soberba. Talvez, O pecado, mas com certeza. Eu ia ficar muito feliz de acelerar uma McLaren, claro. Mas ao mesmo tempo olhar pro lado assim, Celta? Tá ligado? Sim. Tá ligado? E o lavar o pé, é esse ponto que eu acho que é crucial. Porque por mais que muitos procurem alívio, outros procuram a transformação. Um dos primeiros podcasts, o pastor Rodrigo Moraes usou um exemplo que eu achei sensacional. Lembra, Boni, quando ele falou de fruto? Que os frutos são diferentes e cada um amadurece ao seu tempo? Top. Eu achei isso top. Demorou pra digerir, mas eu falei, caramba, tem razão, mano. Tem razão. Às vezes você... Ele usou uns termos de agricultura muito melhores. Eu não vou saber aqui. Mas tem alguns frutos que amadurecem mais rápido. Certo? Outros demoram pra caramba. Eu preciso ter essa sabedoria essa sabedoria de também lembrar quando eu estava verde. E eu ainda estou no processo de amadurecimento. Tem coisa... tem até um texto que fala assim, que eu queria discutir ele. Tiago 3, 11 e 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Boa. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Trazendo isso para os nossos dias, cara, por mais que eu esteja amadurecido em alguns aspectos, em um monte, eu sou imaturo.
E eu tenho que lembrar isso sempre. Acho que o vigiar tem muito a ver, porque a transformação, ela vai durar pra caramba, mano. Todo o período. O alívio, só que eu acho que a gente, é muito recorrente o crente mais velho cair na arrogância de desprezar os samaritanos, não é não, Boni? Total. Infelizmente. Eu tenho 2 perguntas. Você vai responder alguma coisa aqui? Não. Não, que é um comentário. Comentário? Então tá. Agora eu quero já ir ao ponto dos fundamentos aqui. Tá? A primeira pergunta é a seguinte, ó. Falando sobre tudo que nós falamos, sobre construir, sobre alívio, sobre transformação e tal. Nós estamos mais com pressa de construir ou a gente... Peraí. Eu estou com pressa de construir ou comprometido em construir certo? Essa é pegada, hein? Acho que cada um tem que responder. Cada um tem que responder no seu coração. Cada um tá numa realidade. A maioria das vezes eu estou mais dedicado em construções rápidas. Eu não quero fundamento. A maioria das vezes eu sou esse cara. Falo, não, bora. Pronto, resolve, pronto. Mas Deus não é um Deus de resposta. Você é assim direto? Eu, constantemente. Essa é uma das minhas... Falta de confiança em Deus. Querer as coisas urgentemente no meu tempo, pra ontem, antes de ontem, volta no tempo e faz Deus, porque demorou muito. Inclusive, Deus é muito lento na minha vida. É o meu sentimento que eu tenho constantemente. Acho que são os maiores pecados que eu tenho. As maiores tentações que eu tenho é essas. Tem outras, milhares. Eu vou ficar aqui a madrugada inteira falando. Mas eu busco muito respostas rápidas, cara, pra minha vida. Só que resposta rápida, às vezes, dura 2, 3 dias. Mas quando Deus tá construindo algo, é pra minha vida inteira, velho. E é isso, eu tenho que ter essa confiança, que resposta rápida, vai servir pra mim hoje. Uma profecia hoje, que Deus te viu e te visitou, você chora hoje. Dura quanto tempo? Pode durar a vida inteira. Mas pra mim, eu caio na minha experiência, na minha percepção, na minha vida e na dos muitos que eu conheço, dura pouco. Tem que ficar de milagre em milagre. Mas se Deus constrói um fundamento, com ou sem milagre eu tô. E eu sou muito tentado em querer viver em pedacinho em pedacinho, dia após dia. Me dá mais um pouquinho de milagre hoje, Deus. E Deus chegar pra mim e falar, não, filho, hoje não. A gente entrevistou um cara uma vez, mano. O Alfredo Tanimoto, cara. Ele escreveu um livro chamado 2%. Cara, eu li, sensacional o testemunho do cara. Ele era surfista. Tava trampando no Japão. Pegou uma onda, tomou um caldo. Bateu a cabeça no fundo e ficou tetraplégico. E o cara entrou andando no estúdio. E eu já, tipo, nossa! Tipo assim, caramba, mano! E tudo que ele falava era bíblico. Era bíblico. Aí eu falava as referências pra ele, nossa, tá na Bíblia mesmo. Eu falei, tá, mano. Eu falava o versículo, pá. Ele, não, eu preciso aprender isso. Mas tudo que ele falava era essência bíblica. E no livro, ele fala um negócio sensacional, que ele diz assim que, mano, o cara era tetraplégico, significa que do pescoço pra baixo não tinha movimento. Um médico falou que ele tinha 2% de chance pra voltar a andar. Ele falou, aleluia, quer dizer, ele não falou essa palavra, mas tipo assim... Tenho 2%, tem chance. Tem chance, eu vou nessa. Ele falou que foi 6 meses pra mover uma falange do dedo. 6 meses. E aí, todos os conflitos junto ali. Todos os conflitos. Porque, mano, o cara tentou hoje, amanhã, depois. 3 meses, 6 meses depois, uma falange, tic. E o livro do cara é sensacional. Tudo que ele vai falando é um testemunho. E ele usa um termo que eu achei muito louco e eu acho pertinente a gente falar aqui, porque alívio e transformação. Ele era um cara bem sucedido trabalhando no Japão. E de repente se encontra nessa situação. Tudo rimado. Se você prestou atenção, tudo rimado. Cara, a gente querendo coisas alívio imediato, que nem o Doril. Alívio imediato. Por favor, Leandro. Muitas vezes, Deus respeita o processo. Tem um processo pra você, pra amadurecimento e tal. E ele fala lá um negócio muito louco, que ele fala assim, kintsugi. Kintsugi, o que é?
quebrou o vaso. E aí o mestre artesão pega todos aqueles cacos e vai remontando o vaso minuciosamente. Só que na cola tá misturado pó de ouro. De maneira que quando ele termina a restauração, o vaso passa a valer mais. E eu achei isso muito louco. Porque às vezes a gente não quer essa transformação do Senhor. A gente tá longe do propósito dele e ele quer te deixar dourado, meu chapa. E você não quer. A gente fica ali digladiando e não, com a teimosia. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando com as cicatrizes, né? E com as cicatrizes. Com as cicatrizes. Mas o meu irmão... Postas em ouro. O meu irmão escreveu um negócio muito louco, aí eu passo pro Caio. O meu irmão escreveu um livro e cheio de poesia, fantástico. O livro do Johnny, Satoriel na Terra das Vontades. Até o título é muito louco. Satoriel na Terra das Vontades. Edição limitada. E ele fala que quando você olha pra cicatriz, a escolha é sua, de lembrar da dor ou lembrar da cura. Top. Não é muito louco? E às vezes nós crentes aí fica esperneando porque Deus... Cara, eu recebi uma graça nessa semana aí que eu sei o tanto de oração que eu tive. Eu tava falando pro Gabriel. O tanto de oração da Patrícia, eu sei, mano. O quanto medo eu tive. E pra mim não fazia sentido falar assim, aquele versículo que diz, e o amor do Senhor lança fora todo medo. Falar, é mesmo, Deus? Que eu tô gelando aqui no rolê, mano. Mas se eu posso testemunhar uma coisa pra vocês, Deus me livrou de todas, mano. Todas. Glória a Deus. Mas muito glória a Deus, cara. Muito. Muito. Ô, Caio, entre o alívio e a transformação, a gente tá essa deriva. Todos nós estamos. Tem algum conselho da hora aí pra nós? Porque quando você falou, procura Deus. Porque o cara que também foi lá no alívio, ele tá procurando Deus. O cara que também tá na transformação, ele também tá procurando Deus. Só que talvez por casos diferentes. Mesmo com as motivações incorretas, enquanto buscarmos a Deus com coração piedoso e genuíno, Ele vai nos ajustando no caminho. Procura Deus. Eu tenho pessoas próximas de mim que eles estão numa denominação que eu não aconselho as pessoas estarem. Eu posso ficar debatendo com eles a vida inteira por que não faz sentido. Dar exemplos, abrir noticiário, é muito fácil. Mas eu vou dizer que muitas vezes eu prefiro pegar os pontos de contato que nós temos e falar assim, olha, esse Deus aqui é tão miraculoso, tão verdadeiro, tão puro, e puxando para o fundamento, para que cresça junto comigo. Qual que é o conselho? Continue buscando a Deus. Um coração genuíno, entendendo que Deus, Ele é o Deus no dia mau e no dia bom, continua buscando a Deus. Eu posso clamar todas as vezes para que Deus me livre do deserto? Pode. Eu posso clamar por cura toda vez que eu ficar doente? Pode. A gente não falou que é para orar pelo pastor Rodrigo? Oremos então pelo pastor Rodrigo. A gente pode fazer tudo isso? Pode. Posso me aproximar em oração? Faz 10 dias que eu não oro. Posso me aproximar pedindo alguma coisa? Pode. Eu gosto só de agradecer, eu não gosto de pedir. Mas e os que pedem? Pode pedir. Mas e quando Deus vai me transformar? Irmão, aí você pergunta pra Deus. Ou melhor, aí você continua andando com a gente, que aí eu vou agradecer a Deus pela sua transformação assim que você se transformar. Eu quero que as pessoas permaneçam em Deus. Existem pessoas que quase não têm interpretação de texto. Você dá uma Bíblia na mão dessa pessoa, ela mal lê aquele primeiro versículo e ela é transformada completamente por Deus. Ela vai saber o que é a martiologia, ela vai saber o que é justificação. Ela não tá nem aí pra isso. Ela conheceu Deus, ela viu meu Deus. E é muito delicado e perigoso o que eu tô dizendo aqui. Eu reconheço os limites do que eu estou dizendo, tá? Não tô sendo inconsequente. Nenhum de nós três aqui somos inconsequentes nesse nível. Mas eu gosto muito de quando a gente olha pra Deus agindo na vida das pessoas e não quer encaixotar a ação de Deus. E eu vou falar constantemente, eu quero encaixotar. Eu olho para as pessoas e falo, beleza, foi Deus, mas calma aí também. Beleza, eu sei que Deus age em algumas igrejas, apesar daquela igreja e não por conta daquela igreja. Existem várias igrejas neopentecostais e pentecostais que Deus está agindo, mas não é porque a igreja se propôs a ser saudável ou ser séria. Tem pastor bandido, que naquela igreja tem gente sendo salva para Deus. Como? Porque apesar daquelas catástrofes, Deus tem traído os seus.
Então, eu sempre gosto de olhar e falar, Deus, me ajuda a tocar essas vidas, independente da caixa que eu quero colocar. E é muito difícil, né? Pesado. Tem um comentário aqui do Simão Santamarinha que ele diz assim: o alívio é como uma prática assistencialista. No início tem que ser isso mesmo, mas depois é necessário fundamentar a transformação da pessoa. Muita treta, hein, Simão? Boa. Boa. Então, aí eu tenho uma pergunta. Então, o que é que nós estamos ignorando hoje que vai me cobrar lá na frente? Será que é o não tratamento na raiz e por esse motivo lá na frente pode aparecer esse defeito na estrutura? Definitivamente. Muitas É o coisas. tratamento na raiz? Porque é o fundamento, né? É isso que eu estou ignorando, então, por conta da pressa? Perfeito, é isso. Por conta da pressa, eu vou falar por mim. Acabei de dizer uma das minhas dificuldades aqui com transparência e tranquilidade, porque todo lugar que a gente fala de Deus tem que ser um ambiente seguro. Mas eu tenho aqui muitas dificuldades, cara, e quero fazer assim. Aí lá na frente eu falo, aí, correu, quebrou a cara. Por quê? Porque quis correr, não quis esperar. Não, fala, continua. Às vezes Deus me livra. Às vezes Deus me livra das minhas... Porque se ele me retribuir, vamos lá. Se Deus me retribuir com frutos de tudo aquilo que eu plantei, eu não tava aqui hoje. E olha que eu não fiz muita coisa por aí. Imagina quem já plantou muitas outras coisas aí. Eu plantei já sementes de desgraça na minha vida, sendo bem sincero e honesto. Que se Deus fosse me retribuir conforme eu mereço, conforme a semente que eu plantei, eu não tava aqui, irmão. Literalmente. Ah, imagina, tá exagerando. Firmeza, sem ver quem é que plantou pior. Mas pense na sua vida aí. Todos os plantios que você fez, Boni. Obviamente é uma pergunta retórica. Todos os plantios que você fez, né? Vocês estariam aqui? Imagina. Nós não estaríamos. Deus, ele retribui, apesar do plantio, muitas vezes ele retribui com misericórdia, porque a Bíblia mesmo garante que ele é tardio em irar-se. Então, todo o plantio, a lei da semeadura, ela funciona debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se for papum, a gente pum, fio. Esquece. Será que a gente... Oh, desculpa, Ney. Desculpa Não. mesmo. É só dentro disso rapidinho. Mas você acha que a gente aceitaria atrasar a nossa vida para que a gente não viva algo lá na frente que vai desmoronar? Deus não tem pressa e Deus não se atrasa. É a gente que inventou a linha do tempo e tá querendo botar Deus nela. Boa. Então não tô atrasando minha vida. Boa. Tô no tempo que Deus quer. Eu confio em Deus ou não confio? Não. Então tá bom. Aí beleza. Aí Deus tá atrasando a sua vida. Tem que fazer seus corre. Confio em Deus de verdade. Do que Deus coloca na minha mão, eu planto. Não sou inconsequente. Não é isso que a gente tá ministrando aqui. Colocou na minha mão, eu tô plantando. Mas eu confio em Deus. Vai fazer quanto tempo? Eu não sei que sementes são essas. Quanto tempo vai demorar? Não sei, Deus. Mas eu tô plantando. Mas eu confio no Senhor. Não tem atraso. Não tem pressa. E, de novo, eu entendo o crentez, um vocabulário de crentes que falam, Deus tem pressa na tua vida. Eu posso entender isso. Não tô militando contra essas frases, velho. Não é isso que a gente tá fazendo aqui. É papo de gente grande, não é que vocês falam? Então não vamos fazer papo de menino. Não tem problema falar essas frases, mas de fato Deus não tem pressa, literalmente. É a gente que criou a linha do tempo e quis jogar ele lá dentro. Pode crer. Sabe que tem 2 amigos meus que são mecânicos de aeronaves. Um deles é mecânico de avião, lá em Araraquara. E o outro é mecânico de avião de helicóptero. De avião não, de helicóptero. Lá perto de casa, que tem acho que 2 helipontos lá e tal. E é muito interessante a gente fazer... Eu conheço um amigo assim. Eu tenho um vasto leque de... Eu tenho um vasto leque. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas é muito interessante você conversar com esses caras. Eu imagino. Sabe por quê? Eu imagino que seja. E às vezes a gente deveria sim trazer isso pra nós, mano. Porque até essas perguntas da gente começar a mensurar. Cara, eles têm que verificar muito milimetricamente cada componente da aeronave. Porque ele sabe que uma falha dele pode resultar numa tragédia. Uhum. E essa, pra nós, é vigia, mano. Viora. Ser um mecânico de avião, ser um mecânico de helicóptero, pro crente é vigia e ora. Se você for muito displicente, talvez você não volte com a sua aeronave, tá ligado? Eu conheço um paraquedista, é verdade, é a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma tem coisa. que verificar tudo de novo, rotineiramente. Não pode afrouxar na sua metodologia. Uhum. Inclusive, a igreja metodista vem dessa ideia, né? Tem um método, ser metódico. Essa ideia do vigiar e orar e ali e tal.
E a gente não pode esquecer disso, mano, desses fundamentos. Fundamentos, lançar o alicerce na rocha. Por mais que você visualize a casa, mas para você construir na rocha, demora, meu chegado. Demora. E muito. Porque às vezes a gente cai na armadilha imediatista de tipo assim, não, ontem eu tava ali desandado ali, pá. Mano, eu já trombei camarada meu, foi muito engraçado. Vou falar aqui a última, porque é dose essa. O cara tava fazendo segurança pra mim, não é que eu era importante, eu era motorista entregador de cigarro. Então o bagulho é louco. O bagulho é louco. E o cara era da rota, meu. Polícia fazendo bico. Aí nós começamos a trocar uma ideia de Jesus. E falou, inclusive, Ney, mano, da hora trocar essas ideias, meu. Mas eu já vou me batizar de novo pra ver se tira essa zica. Sensacional. Um amor de pessoa, cara. Mas o fundamento era zero, mano. Acreditava que se batizar de novo pra tirar a zica. Olha as ideias, Boni. Tem gente que tem 30 anos de igreja e acha que tá tudo certo. Continua com as mesmas... Ai... Senhor, me perdoa. Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Porque eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho muita experiência, mas na verdade a raiz não foi tratada. É isso. Entendeu? E isso, aí depois questiona por que a igreja às vezes não tem pessoas, por que não estão indo num culto de terça, de quinta, só vão no culto de domingo, ou só vão na Santa Ceia. Pode crer. Por quê? Porque não foi tratado de verdade o fundamento real, a raiz do problema, né? E aí a culpa é de quem? Sabe de quem é a culpa? Não é do cara que está lá há 30 anos, é do povo. É o povo que não quer saber de Deus. O alimento tá ruim, meu chapa. O alimento não tá legal. Tá entendendo? E aí a culpa é dos outros, nunca a culpa é minha. Eu não estudo, eu não busco, eu não quero fazer mais nada. Eu quero continuar do jeito que eu acho que tá certo e tá tudo bem. É o famoso crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Entendeu? É muito complicado. Complexo. Caio, o que nós temos de recados aí, Gabriel? Diga pra mim. Domingo, Caio. O que tem domingo, Caio? Domingo, na nossa igreja, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos o nosso último culto da série Casa, que a gente está reconstruindo a nossa vida, a nossa fé, o nosso entendimento. Reciclar. A gente não termina na ceia, que é no primeiro domingo de maio? Talvez. Não é a informação que eu tenho, mas o diretor tem sempre informações mais atualizadas. O fato é que domingo vai ter a série, sendo o último ou penúltimo. Domingo nós teremos a nossa série Casa, com uma ministração poderosa vinda do Espírito Santo através da ferramenta que ele vai usar lá. Fiquem tranquilos, não sorei eu. E que você possa estar conosco lá, 9 horas da manhã, Avenida dos Autonomistas, 2233, aqui em Osasco. Cara, eu moro muito longe, vale a pena ir pra aí? Vem ver e depois você me fala se valeu a pena, cara. Só você vindo pra saber. Segundo devocional é o último mesmo. Diretor, jamais irei te expor em tela pública aqui. Mas o fato é que vai ter o caso. Então, por favor, estejam lá. Vai ser uma bênção. Falaremos sobre mesa. E esse aí pega, hein, Boni? Porque eu constantemente quero tirar pessoas da mesa de Cristo. Mas se a mesa não é minha, tô tirando de que mesa? Primeiro que eu nem comprei meu ingresso. Segundo, a mesa não é minha. Terceiro, eu não sou o dono da casa e eu quero tirar o povo da minha mesa. Domingo vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Está convidadíssimo a partir das 9 horas para um cafezinho top. Café preto, uma comilança, coisa de crente, né? Come muito. Bolinho de chuva, ó, estão prometendo aqui, hein, irmãos? Bolinho de chuva e tudo mais que tem. É sério? Bolinho de chuva da Nicole, ó. Pediram pra eu dar nomes aqui. Bolinho de chuva da Nicole. Bolinho de chuva pode ser do Papa. Então estejam lá e às 10 horas começamos nossa celebração com os louvores, com algo da palavra ali, compartilhando com vocês e é sempre muito gratificante. Mas o que, meu diretor? É isso, meus queridos. Escola Bíblica também, vou fazer. Ontem tivemos, a cada 15 dias nós temos Escola Bíblica presencial às 8 da noite, nas quintas-feiras. Então é quinta sim, quinta não. Nesse naipe aqui nós vamos fazer diferente. Então nós tivemos ontem, quinta-feira, e vamos ter na próxima quinta-feira também, de forma extraordinária, devido a algumas agendas do professor.
que mais conhecido como eu. As agendas estão sempre ajustando, mas você pode ver os vídeos pelo YouTube. Aqui no canal do Pastor Rodrigo, você clica lá em playlist, tá escrito Escola Bíblica. Nosso diretor Gabriel coloca tudo bonitinho lá, desde a aula 1 até o final. Então nós temos o Panorama Bíblico, que já foi por completo, 7 aulas tops, acompanhem lá. Depois vocês me digam o que acharam. E agora nós começamos o módulo 2, que é interpretação bíblica. Quebramos vários versículos mal interpretados, inclusive mencionamos alguns aqui. A vida com Deus é assim, meu irmão. Tem um balão grande que a gente fez, Deus vem e estoura e tá tudo bem, porque nós estamos sempre aprendendo, certo? É isso. Quinta-feira, esteja conosco. E aí, Boni, considerações finais? E o detox, Gabriel? Tá tendo vaga ainda ou já fechou? Tá no link da bio do PR, tem todas as informações. É só clicar aqui No link da bio no Instagram. Tem as informações lá, o detox e tal. O pastor já falou, se você quiser. Nome, mas isso é outra Ah, não, beleza. Maravilha. Ney, tem alguma coisa, algum evento aí? Tenho, cara. Na verdade, queria pedir para vocês entrarem lá no Instituto Missão Urbana Osasco, porque a gente lançou o clipe lá dos meus alunos andando na quebrada. Dá uma conferida lá, é da hora, meu. Dá uma comentada lá também, compartilha, é bacana pra caramba. Sigam lá, Instituto Missão Urbana Osasco. No YouTube, Missão Urbana Osasco. EZ_37, também é uma rapaziada que a gente contribui junto lá de missões e evangelismo. E sigam o Rodrigo Boni Oficial. É isso aí. E também, se quiser, depois da Batista à noite, quiser conhecer um povo de Deus, se quiser amar também a gente, lá estaremos às 18h30, lá na rua Hugo Semeghini, número 62, na Igreja Saratos, para servir. Se você for lá para criticar, não vai. Mas se for lá para amar a gente vai estar lá para te receber com muito amor também. Tá bom? É isso. Tamo junto? Glória a Deus. Fechou, meus índios. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu. continuar falando sobre isso, tá? Ah, é pra continuar? Semana que vem tem mais, hein, galera? Não Tá se bom. esqueçam. Semana que vem tem mais. A gente vai nas próximas 2 semanas. Episódio 2. Episódio 2 dessa mesma série aqui, ó. Fundamentos entre o alívio e a transformação. Acompanhe, estamos aí. Valeu. Bom final de semana! Valeu, galera.